Oi, gente! Meu nome é Fernando e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o livro A Metamorfose, do Franz Kafka. A Metamorfose foi publicado pela primeira vez em 1915, e essa edição que eu tenho na mão é da editora Companhia das Letras, e foi traduzida pelo Modesto Caroni, que é um grande estudioso de Franz Kafka. Todos vocês já devem ter ouvido falar que esse livro retrata a história de um homem que se transforma numa gigantesca barata, né? Só que, bom, não é assim. Na verdade, ele se transforma num inseto que o autor faz questão de não dizer qual é. Isso fica por conta da nossa imaginação. Cabe a gente pensar no inseto mais asqueroso, mais nojento que a gente considera, imaginar que o Gregor Samsa, que é o personagem principal daqui, se transformou. A proposta do livro não é absolutamente a gente ficar sabendo por que ele se transformou ou em que ele se transformou. Não, não é isso. O livro quer outra coisa. O livro ele não é um livro de fantasia, em que ele se transforma no inseto e depois ele vai ficar procurando a solução para aquilo, uma forma dele voltar a ser humano. Não, gente, não se prendam a essa parte da história. A história é outra. A história se propõe em mostrar, a partir do momento em que ele se metamorfoseou num inseto, como ele vai viver naquele mundo agora e como a família, os amigos, as pessoas próximas dele vão se comunicar com ele ou não se comunicar com ele, como vão lidar com aquele problema, com aquela nova situação. O livro começa da seguinte forma. Eu vou ler para vocês a primeira frase, que é a mais famosa do livro e que é super citada por aí, tá? Quando certa manhã Gregor Samsa acorda de sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama metamorfoseado num inseto monstruoso. Gente, esse livro ele começa com esse grande baque, essa transformação que assusta qualquer pessoa, porque a gente não pode se colocar no lugar sem ficar com aquela coisa, nossa, não, é horrível, né? Então o livro já começa com essa situação estranha, que a gente não quer nem pensar em passar por aquilo. De repente, um homem que era totalmente amado pela família se transforma num inseto. Um homem que era rimo de família, um cara que era bom, legal, ajudava as pessoas, queria botar a irmã num curso de música que ela queria fazer. Um cara que tinha como objetivo principal dar todo o conforto para a família. De repente, esse homem já não é mais tão amado como ele era. De repente esse homem é esquecido dentro do quarto dele. De repente esse homem já não recebe nem mais comida, água, não recebe mais nada da família. Fica lá isolado, ninguém entra lá e quem entra é para olhar muito rapidamente e se assustar. Isso porque ele se transformou num inseto, porém com o mesmo coração que ele tinha, com os mesmos pensamentos e com a mesma capacidade de amar que ele tinha ainda. Então fica a questão. O quanto Gregor era valorizado pela família dele. O quanto Gregor era amado de verdade pela família dele. O que ele representava de verdade para a família. E os nossos pais, os nossos avós? O que eles representam para a gente enquanto pode ajudar a gente financeiramente ou de alguma outra forma? E o que eles passam a representar depois que eles ficam com algum problema, incapacitados de alguma forma? O que eles passam a ser para a gente? O que a gente sente por eles quando eles se tornam repetitivos, cheios de manias, doentes, acamados? O que a gente passa a sentir por eles? Como é que a gente age com eles? E se vocês acordassem como Gregor um dia, transformados em um inseto monstruoso, o que vocês pensariam de cara? Qual seria o primeiro pensamento de vocês depois de se descobrirem um inseto? Bom, para o Gregor, a primeira coisa que ele pensou quando se viu daquele jeito foi que ele teria dificuldades de ir para o trabalho, de que ele poderia se atrasar para pegar o trem, de que ele estava tendo dificuldade de se levantar até da cama por conta da casca enorme que ele tinha nas costas, e que dessa forma ele ia se atrasar para pegar o trem para ir trabalhar. Ele se preocupa extremamente com o que o chefe vai pensar de não vê-lo no horário certo lá no trabalho. Isso porque ele nunca faltou um único dia do trabalho dele, tá? Então, assim, a gente vê que o Gregor, ele pensa primeiro o que as pessoas vão pensar dele, se vão pensar que ele é vagabundo, alguma coisa do tipo, e não na própria vida dele, na própria condição nova dele, no drama que ele está passando ou que vai passar por conta daquela condição, na saúde dele, nele mesmo. Ele não pensa nele, ele primeiramente pensa no que os outros vão pensar.
Para mim, isso foi uma crítica ao sistema capitalista. Quando você não produz, você é automaticamente descartado e substituído. O Gregor tem essa noção e ele é totalmente incorporado a esse mundo, a esse sistema. Então, para ele, isso tudo é muito natural, é muito normal. Caso ele não consiga chegar à estação de trem a tempo e perder o trem, a culpa é totalmente dele, mesmo sendo uma situação totalmente inusitada e única. Gente, quando eu comecei a ler o livro, a coisa que mais me incomodava na história era a forma dele, inseto. Eu não parava de imaginar uma barata mesmo, porque é um inseto que eu mais tenho asco, mais repulsa, e eu tava me incomodando aquilo. Realmente eu tava sentindo um nojo terrível em imaginar ele transformado. Mas ao longo do livro, ao longo das experiências que ele passa, das coisas que as pessoas fazem com ele e tal, a gente vai transformando esse nojo em outra coisa. O nojo fica de lado, já não me interessa mais a forma dele. Eu ainda continuo vendo o ser humano que ele é. Ele continua com os mesmos sentimentos, com a mesma cabeça, com tudo. E na medida que vão fazendo as coisas com ele, aquilo tudo vai se transformando em pena, em compaixão. E no final, finalmente, eu tenho uma identificação com ele. Eu realmente me coloquei no lugar dele. Como é que seria essa situação comigo? O que eu pensaria? Como é que seria, na minha cabeça, ser tratado daquela forma? E também coloquei, depois de ter me colocado no lugar dele, eu também me coloquei no lugar da família. Será que eu também não faço isso? Eu já não fiz isso com algumas pessoas? De tratá-las com repulsa, com nojo? Só porque elas agora não têm mais tanta serventia quanto tinham antes? Realmente é um livro que toca a gente em certas coisas que a gente nem pensava antes. A gente não se colocava no lugar do outro, e com esse livro a gente se coloca. E é um livro incômodo, tá? É um livro incômodo, porque eu entrei em certas gavetinhas aqui do meu cérebro que eu não queria entrar, e que foram essenciais entrar, tá? Então, é um livro que eu recomendo para qualquer pessoa, mas que essa pessoa também tenha espírito para ler esse livro, tá, gente? Não vão ler esse livro achando que vão ver uma historinha de barata, de um cara que se transforma numa barata. Gente, não é isso. O livro é outra coisa, tá? Então, entrem de cabeça na leitura desse livro, mas com esse objetivo, focar nas mensagens que ele quer dar a você, que ele quer passar, tá bom? Gente, então para isso, por hoje eu encerro. Gostei muito, 5 estrelas no Scoob. Quem não me adicionou ainda no Scoob, tenho lidos e curtidos lá no Scoob, tá bom? Sigam nas redes sociais que estão aqui. E não deixe de comentar aqui embaixo quem já leu, quem não leu. E quem já leu, por favor, me falem o que vocês acharam desse livro. O que vocês entenderam dele, se tá tudo direitinho. E se alguém entendeu algo a mais em alguma parte do livro, comenta aqui também, tá bom? Beijo, gente. Tchau, tchau.